Olá, crianças, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Preparados para mais uma aula? Vamos lá, né? Hoje, que é segunda-feira, dia 26 de outubro. Agora, a nossa aula, pessoal, é aula de língua portuguesa. E eu vou começar pelas correções das páginas dos exercícios que eu deixei para que vocês fizessem na quinta-feira aí, tá bom? Então, vamos lá. Página 48. O primeiro exercício, vocês deveriam seguir as dicas e completar essa cruzadinha aqui, tá? Então, aqui, olha, o primeiro já tinha sido feito, que é o sinônimo de assombrar, é assustar. Depois, o 2, sinônimo de conhecer, é saber. A 3 aqui, lembrando que sinônimo é o mesmo, é o significado parecido com o de uma outra palavra, tá? E o antônimo é o significado totalmente o contrário daquela palavra. Na 3 aqui, antônimo de aparecer é sumir. Depois o 4, antônimo de adorar e estimar é detestar. A 5, sinônimo de dosear, ou seja, palavras parecidas é dosar aqui, o significado parecido, aliás, tá bom? E aí vocês iriam colocar depois aqui embaixo os verbos que você usou para completar, para completar essa cruzadinha. Eles indicam o quê? Estados, ações ou fenômenos da natureza. Vamos ver? Assustar, saber, sumir, detestar e dosar. Indicam ações. Depois o 2. Vocês deveriam distribuir os verbos do quadro abaixo nas colunas adequadas. Aí nós tínhamos aqui, olha, os verbos correr, estar, chorar, amanhecer, gritar, ser, nevar, ventar, ficar, pular, chover e permanecer. Vocês deveriam colocar aqui os verbos que indicam ação nessa primeira coluna, os verbos que indicam estado nessa segunda coluna e os verbos que indicam fenômeno da natureza nessa terceira coluna aqui, tá? Então, os verbos que indicam ação é correr, chorar, gritar e pular. Tudo isso aqui representa ação. E os verbos que indicam estado são aqueles verbos que eu passei no início da primeira aula que nós vimos a introdução de verbos, tá? Então, são sempre aqueles verbos lá, que são estar, ser, ficar e permanecer. Depois, os verbos que indicam fenômeno da natureza são amanhecer, nevar, ventar e chover. Depois aqui o 3, pessoal. Escreva uma frase com o verbo que melhor representa as ações indicadas em cada uma das imagens. Isso aqui, pessoal, é só sugestão de resposta, tá? Então, o que elas estão fazendo? Elas estão jogando futebol. Então, aqui, olha, as meninas ou elas, pode ser trocado aqui o substantivo as meninas por pronome aqui, pessoal, elas. Então, as meninas ou elas jogam futebol. Depois aqui, olha, na segunda imagem, o menininho penteando o cabelo aqui, tá? Então, também é só uma sugestão de resposta. O menino ou ele, que também pode ser trocado o menino aqui, né? Para o pronome pessoal aqui, ele. Então, o menino ou ele penteia o cabelo. Depois aqui a 4, vocês deveriam contornar de verde os verbos nas frases a seguir. Então, letra A, todos os dias ele viaja de trem. Os verbos, eles vão indicar ação, né? São palavras que indicam ação, fenômeno da natureza ou estado. Então, viaja de trem aqui é o verbo viajar. Na letra B, as bailarinas dançam na ponta dos pés. Dançam aqui, pessoal, é do verbo dançar. Viajar e dançar são verbos de ação. Depois aqui, ontem ventou muito forte. Ventou aqui é o verbo do verbo ventar e indica fenômeno da natureza. E olha aqui, uma frase que tem dois verbos, isso pode acontecer. Eu comentei com vocês que pode acontecer de ter mais de um verbo em uma única frase. Então aqui, Danilo ficou feliz porque ganhou o jogo. Os verbos são ficou, do verbo ficar,
e ganhou do verbo ganhar, tá joia? Ficou aqui, o ficar é o verbo que indica estado e o ganhou aqui indica ação. Depois o 5 aqui, olha, também é sugestão de resposta, tá bom? Lá na página 50. Escreva um sinônimo para cada uma das palavras abaixo. Se precisar, use o dicionário. Bacana, pode ser legal, sinônimo que tem um significado parecido com o de uma outra palavra, tá? Edifício, prédio, riqueza, fortuna, podre, estragado, sujo, imundo e menina, garota. Depois o número 6, ainda na página 50. Reescreva as frases abaixo, trocando as palavras em destaque pelo antônimo correspondente, ou seja, aqui nós vamos fazer o contrário da palavra. Letra A, Felipe adotou um cachorrinho bravo. O bravo aqui é a palavra que tem que ser substituída. Então, Felipe adotou um cachorrinho dócil, calmo ou tranquilo. Depois aqui, vejam que é o contrário de bravo. Depois aqui na letra B, não consigo estudar em ambientes silenciosos. Vamos colocar os silenciosos aqui, é a palavra que nós vamos trocar por um antônimo. Então, não consigo estudar em ambientes barulhentos ou ruidosos. Depois a C, será que a prova vai estar difícil? O difícil aqui é a palavra que nós iremos trocar por um antônimo, ou seja, por uma palavra ao contrário. Será que a prova vai estar fácil? Então vejam que nós trocamos todas essas palavras aqui por palavras que têm um significado diferente delas. Depois aqui, não vamos testar, olha. Leia a cantiga abaixo que fala se essa rua fosse minha. E aí, depois de ler aqui a cantiga, vocês deveriam... As palavras destacadas são classificadas como... As palavras que estão destacadas aqui é fosse, mandava, ladrilhar e passar. São substantivo, pessoal? Substantivo são palavras que dão nomes a seres, a sentimentos, a lugares, né? Fosse aqui não é um lugar, passar não é um lugar, tá? Adjetivos é quando nós caracterizamos o nosso substantivo, ou seja, nós damos características para ele. Fosse aqui é alguma característica da rua? Não, não é característica da rua, então já não pode ser adjetivo. E artigo, pessoal, é a palavrinha que vai anteceder o substantivo, que pode ser artigo definido e indefinido, que são as, umas, né? E assim por diante. Então, só pode ser aqui, pessoal, a letra C, verbos. Fosse é do verbo ir. Mandava é do verbo mandar. Ladrilhar, verbo ladrilhar. E passar aqui, verbo passar, tá joia? Depois, aqui na página 51, vocês deveriam observar a capa do livro ao lado, que é esse livro aqui. E sobre o gênero de conto de mistério, é correto afirmar que, letra D, fantasmas e monstros podem ser personagens. Depois, o número 3, vocês deveriam ler os pares aqui de palavras, né? Que são essas palavrinhas aqui, ok? E depois colocar A para indicar antônimo e S para indicar sinônimos. Então, aqui, olha, amigo e inimigo são antônimos. Aluno e estudante são sinônimos. Por quê? Porque tem um significado parecido aí das palavras, tá? Salto e pulo também é sinônimo, porque são parecidos. E bom e mal é antônimo, porque é totalmente o contrário e o significado de uma palavra da outra. E aí, assinale a sequência correta. A sequência correta, olha, é A-S-S-A. A-S-S-A, que é a letrinha A, tá bom? Então, agora, pessoal, lá na página 52, desculpa, módulo 26, todo mundo tem medo. E aí vocês irão observar aqui, olha, várias situações aqui de medo, né? Crianças com medo, adultos com medo. Quem disse que adulto também não tem medo, né? Então aqui nós temos um adulto com medo de rato, uma criança com medo de cachorro, né?
Depois nós temos aqui uma mulher com medo de barata, as crianças aqui com medo de fantasma, uma outra pessoa aqui, olha, que provavelmente tem medo do quê? De avião, um homem que tem medo de elevador. Então vejam quantas situações aí as pessoas estão o quê? Sentindo medo, né? E independente de ser criança ou não, né? E vocês acham que é possível enfrentar o medo ou vencer o medo? Como que vocês fariam para vencer esse medo? Então pensem, crianças, o que vocês fariam aí para enfrentar esse medo, para vencer esse medo, tá bom? E vocês acham que qualquer pessoa pode ter medo? Sim, nós acabamos de ver aí, qualquer pessoa pode ter medo, tá bom? Aí lá na página 53, sentir medo é comum a todo ser humano. Certos medos podem servir para nos alertar de perigos reais e assim aprendemos a tomar os devidos cuidados. Veja a seguir os devidos cuidados. Veja a seguir algumas situações de perigo e os medos relacionados a eles. Vocês irão utilizar o material complementar 3, que está lá na página 129, e vão colar as imagens que mostram as soluções possíveis de cada medo aí, tá? O medo, pessoal, realmente ele acaba alertando a gente de algumas situações de perigo, né? Se você tem medo de tomar choque, você não vai mexer numa tomada de qualquer maneira, né? Você vai tomar os devidos cuidados aí para mexer na tomada e não levar choque, tá bom? Então aqui, olha, nós temos: tinha medo de ser atropelada ou atravessar na rua. Então lá na página 129 vai ter 4 figurinhas e uma delas vai representar aqui a solução para quem tinha medo de atravessar a rua ou ser atropelada, tá bom? Depois aqui, olha, tinha medo de tomada porque já levei um choque. Então vocês vão colar aqui a figurinha que representa o que a pessoa fez para vencer esse medo. Depois aqui na terceira, tinha medo de piscina porque uma vez caí em uma e quase me afoguei. Vocês irão colar a figurinha aqui que representa a possível solução para esse medo. E depois aqui, olha, tinha medo de fogão, porque uma vez quase queimei a mão na tampa do forno. Então, a possível solução para esse medo vocês irão colar aqui também, tá bom? E agora, pessoal, lá na página 54, nós vamos aprender mais um gênero textual hoje, que é o depoimento, tá? Então, acompanhe a leitura aí comigo, por favor. Você conhece o medo que as outras pessoas sentem? Muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar que tem medo, né? Mas é algo tão natural, tão comum, que não deveriam ter medo. Qual medo você imagina que seja o mais comum? Tem tantos medos aí, né? Vamos ver se fala alguma coisa aqui, não é verdade? Então vamos lá. Medo todo mundo tem. Você já pensou que todo mundo sente algum medo? Pode ser medo de aranha, rato ou cobra, de avião, de polícia ou ladrão. Tem gente que sente medo de ficar sozinha, do fogo, do monstro, da morte ou de trovão. Existe o medo de sentir dor e até medo de sentir medo. Seja lá qual for o seu medo, ele toma conta da gente e é único, só nosso e apavorante. A reação das pessoas pode ser fechar os olhos ou ficar paralisadas feito estátuas. Às vezes dá uma tremedeira nelas e as pessoas riem e falam sem parar, sem pensar. Pode ser também que gritem ou chorem baixinho. À noite, todos os medos crescem e a coragem diminui. Para afastar o medo, você pode cantar, correr, rezar, pensar em outra coisa, assobiar, se esconder, chamar alguém ou chegar perto do medo e olhar para ele de frente. A verdade é que não existe um jeito certo ou melhor de afastar o medo. Tudo depende do tamanho do medo, mas também depende de quem? De você. Andei conversando com várias pessoas, todas elas tinham seus medos e algumas sabiam exatamente como enfrentá-los. Confira. Medo do escuro. Eu tenho medo quando apago a luz, parece que alguém vem me pegar. Ou quando eu ponho o meu pé entre a cama e a parede. Fico com medo que saia uma mão verde acinzentada e pegue o meu pé. O antídoto, ou seja, a solução aí para o problema é:
quando eu era pequena, vi alguns slides de patinhos. Então, até hoje, quando eu penso numa coisa ruim, mudo de assunto na minha cabeça, como se estivesse trocando de slides. Quem falou isso foi a Nina, que tem 9 anos. Depois aqui o segundo, medo diferente. Penso numa caverna escura com um monte de jacaré pendurado de boca aberta para comer a gente. Aqui, quem deu esse depoimento foi o Ivan, e ele tem 4 anos. Ele ainda não sabe o antídoto ou a solução para resolver esse problema, tá? Depois aqui, o medo do Cacá de 12 anos. Eu tenho medo de espíritos porque uma amiga me disse que conversa com eles e que existe um espírito do mal. O antídoto, pessoal, que ela usa é, para parar de pensar no medo, eu olho para o meu pé ou abraço o Nhoque, que é o meu cachorro. Depois, a Júlia, de 12 anos, disse que tem medo de ficar sozinha. Quando eu era pequena, eu tinha medo de ficar sozinha porque eu achava que um monstro vinha me pegar. O antídoto, a solução aí para o problema, ela grudava no meu cachorro. E depois aqui, olha, o André, de 15 anos, ele tem medo de gente. Meu maior medo é de encontrar uns sujeitos mal encarados, principalmente à noite, quando estou voltando para casa. O antídoto é sair acompanhado ou prestar atenção nas pessoas. E o medo aqui, o último medo, que é o medo do Marcelo, de 6 anos. Medo de raio, de fantasma, de bruxa e de lobo. Tenho medo de raio e de um fantasma me engolir. Também não gosto de história com bruxa e lobo, porque fico imaginando que eles vão sair da história para me buscar. O antídoto, eu me deito e me cubro. Então vejam, crianças, que vários depoimentos foram dados aí em relação a quê? Ao medo que todo mundo sente, não é verdade? Cada um tem o seu jeitinho aí para enfrentar e para superar aí esse medo, tá? Então, conforme a gente vai ficando maior, os medos também vão mudando. Vocês vão ver, depois de um tempo, esse medo que vocês sentem muda para um outro tipo de medo. E assim vai passando a vida. O importante é tentar fazer com que a gente vença os medos que nós temos, tá bom? E aí foi a dica de algumas crianças. Essas crianças, elas fizeram o quê? Elas deram um depoimento para a escritora do livro. E o livro, olha, está aqui. Esse livro deve ser muito gostoso de ler. Se chama O Livro dos Medos. É de Heloísa Pietro, ok? Nós já lemos alguma coisa a respeito, nós já lemos alguns trechos de história da Heloísa Pietro aqui também, tá? Então, quem tiver oportunidade, vale a pena aí, porque o livro parece ser bem legal. E aí aqui, pessoal, nós temos, né, o que é o depoimento, que é o gênero textual que nós estamos aprendendo hoje, não é verdade? Nós vimos todos aqueles depoimentos lá de várias crianças falando sobre o medo, então vamos saber aqui o que é um depoimento. O depoimento é um texto em que alguém narra os fatos, ou seja, está narrando o que está acontecendo, né? Ou experiências reais que viveu. O narrador, que é quem conta a história, é sempre o depoente, ou seja, a pessoa que dá o depoimento. O texto apresenta elementos da narrativa, né, que tem o quê? Sequência de fatos, as pessoas que são quem? Os personagens que estão participando daquela história, o tempo, que é a época em que acontecem os fatos, e aqui o espaço, que é o lugar onde aconteceu a história. Atualmente, esse gênero textual é muito utilizado nas redes sociais, tá? Então, aí nós vamos ver, então, né? Nós vimos aí a respeito de mais um gênero textual, que é o depoimento. Então, agora, lá na página 56, vocês irão fazer algumas atividades. Na questão número 1 aqui, qual é o principal assunto do texto que você leu? Número 2, há no texto dicas do que fazer para afastar o medo? Quais são as dicas? Número 3, o que significa a palavra antídoto no texto que você leu? Procure no dicionário, tá? Depois aqui a 4, a autora do texto recolheu depoimentos de pessoas com idades diferentes. Os medos e os antídotos mudam conforme a idade? Vocês irão responder.
por quê? E irão colocar o porquê também, tá? Depois a 5, ainda na página 56. Os depoimentos parecem ser reais ou fictícios, ou seja, do mundo da imaginação. E aí vocês irão explicar se vocês acham que eles são reais ou fictícios, tá bom? A 6 aqui, pessoal, vocês irão fazer o seguinte. Imagine que você também tenha conversado com a autora do texto. Como seria seu depoimento? Vocês irão escrever aqui embaixo, olha. Então, vocês têm medo do quê? Vão colocar o medo e depois aqui embaixo o antídoto para esse medo, tá? E depois aqui, olha, a questão número 7. Sobre o gênero depoimento, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então, aqui, são registros de acontecimentos reais, verdadeiro ou falso. São escritos em versos e estrofes, verdadeiros ou falso. E o narrador fala de suas próprias experiências, verdadeiro ou falso, tá? Depois, a 8, vocês irão fazer o seguinte: conversar com um adulto da família de vocês e perguntar do que ele tinha medo quando ele era criança e qual o antídoto que ele usou para vencer esse medo e do que ele tem medo hoje. Vocês irão escrever aqui nesse espaço, tá joia? Bom, crianças, era isso que eu gostaria de passar para vocês hoje, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês já sabem que podem procurar por mim através lá da Agenda Edu, tá bom? Eu agradeço a companhia, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!